Você vai ler comigo Mateus 6, versículo 6 ao 13. Diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, igreja? Amém. Olhe para mim, por favor, preste atenção. Essa oração do Pai Nosso, ela se encontra em uma pregação que Jesus fez. A principal pregação de Jesus mencionada na Bíblia é chamada de Sermão do Monte, Sermão da Montanha. É nessa pregação para milhares de pessoas reunidas que Jesus vai tratar de como orar, de como falar com Deus. Qual deve ser a intenção, a motivação da nossa oração. Mas o assunto principal que eu quero tratar com você hoje está lá no versículo 9. Leia comigo de novo o versículo 9, que diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Repete comigo: Pai nosso. É aqui que eu quero que você coloque atenção. Igreja, o Antigo Testamento é a porção maior da Bíblia. Você tem mais livros, você tem mais páginas, você tem mais conteúdo no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Porém, no Antigo Testamento, pouquíssimas vezes, algum profeta, alguém vai se dirigir a Deus como Pai. Raríssimas vezes. Poucas vezes. Isaías é quem vai falar de uma maneira mais profunda. Isaías é quem vai falar de Deus como Pai no sentido de relacionamento. Porque os outros, poucos que trataram Deus como Pai, trataram como Pai no sentido de Criador. Aquele que fez, aquele que gerou. Apenas Isaías é que vai levar num sentido mais profundo de relacionamento. Ele diz assim: mas tu és nosso Pai. Parecido com o que Jesus disse aqui, Pai nosso. Mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó Senhor, és nosso Pai. Amém, igreja? Amém. Então, raríssimas vezes Deus é tratado como Pai. E essa oração de Isaías é a única que vai mais além nesse sentido de relacionamento e não apenas como Criador. Mas nesse Sermão do Monte, aliás, no Novo Testamento, centenas de vezes, quase 300 vezes, Deus é chamado de Pai. Está dando para entender direitinho? Deus é tratado como Pai. E só aqui no Sermão do Monte, desde que Jesus começou a pregar, até chegar na oração do Pai Nosso, Jesus diz para os discípulos que Deus é o Pai. Aqui Jesus começa a revelar a face de Deus, não apenas como Senhor, que Ele é, mas como um Pai.
como alguém mais íntimo, como alguém mais próximo, como alguém com quem eles poderiam se relacionar. Então Jesus, no Sermão do Monte, antes do Pai Nosso, ele fala para os discípulos que Deus é o Pai deles, por 8 vezes. E quando chega no Pai Nosso, ele vai mostrar para os discípulos que não somente Deus é o Pai, mas que eles podem chegar na presença dele chamando ele de Pai. Diga glória a Deus. Qual é o propósito de Jesus? Um dos propósitos de Jesus: revelar a Deus como Pai. Lembra que ele está aqui entre os judeus, ele está aqui em Israel, e a compreensão que eles tinham de Deus até então é o que foi ensinado na lei. E o que foi ensinado na lei trazia para eles, para o entendimento deles, um Deus não tão acessível. Um Deus que era Senhor, sim, mas Pai não aparenta tanto ser Pai, pelo que se via na lei. Esse relacionamento, essa proximidade, essa liberdade de poder chamá-lo Pai, isso era um pouco estranho para eles, soava um pouco estranho para eles, porque era um Deus que, para se aproximar, a lei mosaica dizia isso, era necessário ritual, era necessário sacrifício, era necessário oferta, era necessário cerimônia, para poder entrar em um lugar onde habitava a presença manifesta de Deus, a arca. Um homem apenas entrava ali uma vez no ano, apenas, representando o restante do povo. Então o entendimento deles era de Deus como Senhor, sim, mas Pai não parecia algo familiar para eles. Hoje não é diferente para muitas pessoas, igreja. Hoje muita gente imagina Deus um velho barbudo, da testa franzida, bravo, chicote na mão, só esperando, uma lupa, só buscando erro nos outros, e quando ele acha um erro, o chicote estala. Deus é um general carrasco. Essa é a visão que muita gente tem de Deus. E elas têm medo de Deus. Algumas têm pavor de Deus, não querem se aproximar de Deus. Muitas até por conta dos pecados que carrega na sua vida, mas não entendem que Deus é esse Pai amoroso. Não entendem que Deus, ele é o próprio amor. Diz a Bíblia, João diz, Deus é amor. E a Bíblia também vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas muita gente ainda tem dificuldade de compreensão do amor de Deus e do que Deus representa na vida das pessoas. Então Jesus, ele está aqui falando para os discípulos, usando uma linguagem, chamando Deus de Pai. E ele vai, na medida que vai pregando, na medida que vai falando, vai tentando conscientizá-los disso. Vai tentando fazer com que eles entendam essa mensagem de que Deus é um Pai. E nesse sermão, repito, ele coloca Deus como Pai 8 vezes antes de dizer Pai Nosso. Porque quando ele vai dizer Pai Nosso, ele está ensinando os discípulos a falarem para Deus, a orar a Deus como Pai Nosso. Então, antes do Pai Nosso, é uma pregação, é um ensinamento, é dizendo: o Pai de vocês, o Pai de vocês, o Pai de vocês, o Pai de vocês, 8 vezes. Mas chega uma hora, preste atenção aqui, em que ele fala para os discípulos: vocês dirijam-se a ele, dizendo: Pai nosso que está nos céus. Glória a Deus. Jesus está dizendo: vocês podem fazer essa oração.
É Jesus dizendo: rompa essa barreira, rompa essa crença, rompa esse entendimento que vocês tiveram até aqui, desse Deus ausente, distante, que é Deus, é Senhor, mas parece que não é um pai. Rompa com essa ideia, rompa com essa tradição. Eu, Jesus, estou dizendo para vocês: quando orarem, dirijam-se a Ele e chamam Ele de Pai. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Esses homens que estão ali com aquela mentalidade, com aquela crença, com aquele relacionamento, aquela barreira, aquele temor, que não é tanto temor no entendimento que a Bíblia quer dizer, mas é mais medo do que temor. Jesus está dizendo para eles: a coisa é diferente. Ele é o Pai de vocês, e a partir de hoje eu estou ensinando vocês, a maneira como vocês se dirigem a Ele é chamando Ele de Pai de vocês. Eu imagino a reação dos discípulos, igreja. Imagina você crescer numa tradição que vem de geração em geração, geração em geração, geração em geração. Deus temível, Deus todo-poderoso, Senhor da guerra, Senhor dos exércitos. Não que Ele não seja tudo isso, mas era isso, essa imagem apenas que eles carregavam de Deus. Mas havia algo no Antigo Testamento que eles também sabiam. Havia uma promessa feita de que a virgem conceberia e daria à luz um filho. Diga glória a Deus. Diz assim, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso está em Isaías 7,14. Então Deus teria um filho, eles sabem disso. Deus teria o seu filho. Eles conhecem a profecia. Eles conhecem o que foi dito por Isaías. Então a única pessoa que está ali, até mesmo pelos sinais, pelos prodígios, pelos milagres, pelas boas obras que Jesus faz, eles sabem que o único capacitado, habilitado a chamá-lo de Pai é Jesus. Eles sabem que o único presente ali que tem essa liberdade, o único ali que não tem pecado, o único ali que mostra que é diferente, é Jesus. Então Jesus chamá-lo de Pai é a coisa mais natural que tem. Eles estão olhando para um homem santo, eles estão olhando para um homem sem pecado, eles estão olhando para um homem que Deus o atende de maneira extraordinária. Eles estão olhando para um homem que tem palavras que os outros não têm, tem mensagem que os outros não têm. Eles estão olhando para um homem que de fato é o Filho de Deus, que Isaías havia dito que a virgem conceberia. É o Emanuel, é Ele. Então se alguém no meio desses milhares aqui pode chamá-lo de Pai, é Ele. Imagina Pedro. Pedro, você sabe, a Bíblia mostra isso, e você já deve ter ouvido pregações a respeito de Pedro. Um homem explosivo, um homem impulsivo, um homem que tinha crise, muitas crises, e que a sua personalidade aflorava. Por diversas vezes isso aconteceu. A sua revolta, a sua amargura. Imagina Pedro olhando para si mesmo, ouvindo Jesus dizer: orem, Pai nosso que está nos céus. Eu imagino Pedro: não, Senhor, não. Eu posso me atrever, eu, Pedro, me atreveria a chamá-lo de meu Pai? Logo eu. Imagino Tiago, João, os dois irmãos que se achavam melhores que os outros. Eu não sei se foi ideia da mãe que os criou assim, ou se eles pediram para a mãe, por ser uma mulher e um pouco mais distante,
para não falar no nome próprio deles, mas falar em nome da mãe. Mas a mãe chega para Jesus e fala: Jesus, no teu reino, coloca este meu filhinho à sua esquerda e o outro meu filhinho à sua direita. Em outras palavras, eles merecem, dá o melhor para eles. Um ar de superioridade havia entre eles. Está dando para entender direitinho, igreja? Imagina esses homens com o seu coração arrogante, com seus defeitos, ouvindo Jesus dizer: pode chamá-lo de pai. Eu imagino a reação deles dizendo: não, o Senhor chamar de pai é uma coisa, o Senhor orar e dizer meu pai é uma coisa, a gente orar e chamar meu pai, Pai Nosso, eu acho que o Senhor está exagerando. Eu imagino a consciência deles dizendo: não, a gente não está habilitado para isso, a gente não é essa florzinha bonitinha, esse docinho, essa coisa linda, para a gente chegar diante dele e chamá-lo de pai. Então eu imagino a reação deles, igreja, dado a condição deles e de todos que estavam ali. Jesus foi chamando santo ou pecadores, igreja? Pecadores. Aquela multidão que estava ali não era gente bacana, não era gente boa, não. Pelo contrário. Aqueles que ostentavam o sentimento de boa praça, de boa gente, de ser superior, melhor, mais elevado, santarrão, esses aí Jesus não fazia muita questão, não. Jesus estava buscando realmente aqueles que tinham consciência dos seus erros, consciência dos seus pecados. Esses ele chamava e mandava os discípulos chamar para ouvi-lo. Então essa multidão numerosa, milhares de pessoas que estavam ali, não eram pessoas bem vistas ou benquistas pela sociedade. E Jesus está pregando para a gente assim. Mas qual é a mensagem de Jesus, igreja? Qual é o ensinamento de Jesus? Ele está dizendo: o Pai não é só meu. Eu vim da Virgem, eu vim do céu, nasci da Virgem, sim, mas não é exclusividade minha, o Pai é nosso. Você pode dizer meu Pai, você pode chamá-lo Pai meu, Pai nosso. Você pode, eu estou dizendo que pode. Eu quem? Jesus. Eu posso chamá-lo de Pai. Eu não sei se você entende a profundidade disso, a grandeza disso, igreja. Assim como os discípulos, eu imagino que eles olharam para a sua condição e se sentiram indignos. Eu me sinto assim também quando eu paro para meditar nisso aqui. Eu, pecador como sou, imperfeito como sou, eu fui inimigo de Deus tantos anos. E essa natureza, de tempos em tempos, insiste em querer aparecer de novo. E se rebelar contra Deus. E murmurar contra Deus. Eu olho para a minha condição, eu olho para quem eu sou. E quando eu penso que eu posso chamá-lo de Pai. Oh, aleluia! Glória a Deus! Mas não é porque eu sou atrevido. Não é porque eu sou alguém que me considero merecedor. Não é porque eu vou romper o protocolo e quer saber, eu vou chamar ele de Pai. Não mandei ele me fazer. Não, não é isso não. É porque o mestre disse: pode chamar. Pode chamar de Pai, pode chamar. Quando vocês orarem, não fica com rodeio, escondendo o rosto, tremendo de medo, se encolhendo. Não, 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 não. Essa era a ideia que eles tinham. Essa era a mentalidade que eles tinham.
Então Jesus está dizendo: não precisa mais ser desse jeito, não precisa mais ser desse modo, não precisa mais se comportar assim diante dele. Vocês podem, lembra que Jesus está ensinando a orar, vocês podem se aproximar dele e dizer: Pai nosso que está no céu. Isso é maravilhoso, igreja. Isso é profundo demais, é tremendo demais. Eu não sei que valor você daria para isso, mas isso me constrange. Eu falo, logo eu chamar ele de pai, é demais para mim. Quem sou eu? É demais para mim um Deus santo, 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 um Deus perfeito, um Deus que abomina o pecado, um Deus que nunca errou, nunca falhou, um Deus que é eterno, não está limitado ao tempo. Aí eu olho para mim, ao contrário de tudo isso, cheio de pecado, limitado, meu corpo vai envelhecendo, eu tenho um prazo nessa terra, eu sou perecível. Eu vejo os meus erros, a minha natureza lutando dentro de mim. Eu vejo o velho homem querendo ressuscitar. Eu vejo tantos defeitos. Então eu sou oposição a quem é Deus. A minha natureza faz oposição a quem Deus é. E mesmo assim, Ele me busca para um relacionamento. Ele me busca como o pai busca pelo filho. E Ele vai ensinar através do seu filho, que também é Deus, dizendo: pode chamar ele de pai, Senhor. Glória a Deus. Está autorizado. Joga fora esse medo. Joga fora essa tensão. Joga fora esse estado de receio. Se aproxime dele como um pai se aproxima de um filho. Amém? Chega de rodeios. Chega de buscar palavras rebuscadas e palavras que são protocolo para você falar com Deus. Quer começar uma oração que Deus ouve? Além da sinceridade que você tem que ter, comece com 3 letras. Pai. É o que Jesus está ensinando. Quando você pôr os seus joelhos para orar no chão, ou você fechar a porta do seu quarto, ou dirigindo aonde você estiver, quando você for se dirigir a Ele, não se preocupe em dizer: ó temível, soberano, magnífico, resplendoroso. Não, Ele é tudo isso, sim. Glória a Deus. Mas é como se Deus dissesse: filho, fala logo, filho. Para de rodeio, filho. Eu sou seu pai. Não tem uma música que fala assim: eu sou seu pai, é só chamar. Me lembrei agora. Olha que coisa linda, igreja. Eu acho que eu não sei se eu tenho essa. Como que é o nome dela? Eu sou teu pai. Mas se eu tiver, a gente vai cantar ela daqui a pouco. Eu sou teu pai. E falando nisso, igreja, eu acho que eu já falei aqui para vocês, eu sou um boca aberta, eu sou uma manteiga derretida, eu choro, eu o reconheço, como diz a letra dessa música, eu reconheço Ele por tudo que Ele é. Você também. Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele é príncipe, o príncipe da paz. Ele é um maravilhoso conselheiro, Ele é a raiz de Davi, Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Emanuel. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Iavé. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. Mas se tem um nome, se existe um nome que chamá-lo me traz conforto, me traz segurança, me traz paz, se existe um nome
eu tenho prazer em dizer, ao me dirigir a Ele, é Pai. Pai. Eu já vou encerrar. Você não está pecando, você não está sendo atrevido, você não está sendo petulante, você não está sendo arrogante, quando você olha para o céu e diz: meu Pai. Porque Jesus disse: orem assim, assim como Pai nosso que estás no céu. Amém, igreja? Amém. Ensinamento do mestre para nós. Então, se alguém censurar você, criticar você, se a tua própria consciência te acusar: ei, quem é você? Ei, como assim, Pai? O diabo faz isso. Olha a tua condição. Olha o que você fez ontem. Olha o que você fez antes de ontem. Olha o que você fez semana passada. Olha o que você fez agora há pouco. E você vai chamá-lo Pai? Não é porque você errou, não é porque você pecou, que Deus destitui você da condição de filho. Amém, igreja? Amém. Você é um filho que errou, mas é um filho. Continua sendo filho de Deus. Amém? Amém. Aliás, Pai, tanto no aramaico, que é a linguagem de Jesus, a linguagem que Jesus pregava, o idioma dele, quanto no grego, que é a linguagem dos apóstolos, a palavra Abba, em aramaico é Abba, em grego é Abba também. A tradução dessa palavra, igreja, não é simplesmente pai. A tradução dessa palavra, se fosse no nosso linguajar brasileiro, se fosse na nossa língua portuguesa, seria paizinho, papai. Aqui no Nordeste, painho. Olha que bacana, painho. Então as escrituras, quando usam o termo pai, não está falando apenas do Criador, como lá no Antigo Testamento eles tinham essa ideia. Quando a Bíblia usa no seu idioma original a palavra Abba, está se referindo a ele como alguém íntimo, próximo, amável, afetuoso, carinhoso, generoso, bondoso. Jesus também vai dizer isso. Se vós que sois maus, ou seja, vós que sois pecadores, tem erro em vocês, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Ele é o Abba, ele é o paizinho, ele é o painho de vocês. Diga glória a Deus. Então guarde isso no seu coração. Eu posso só acrescentar um negócio aqui? Bispo, mas então ele é pai de todo mundo? Não. Ele é pai de toda a raça humana? Não. No sentido de criador, alguém pode até chamá-lo de pai. Mas João deixa muito claro na Bíblia quem são de fato filhos de Deus. João vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, receber no sentido de crer nele, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, versículo 2. Você creu nele? Você recebeu ele no seu coração? Jesus é o seu Senhor? Deus é o seu Senhor? Então ele é também o seu Pai. Então você é filho dele. Você pode encher a sua boca e você pode dizer: meu Pai. Oh Deus poderoso. Paulo diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão. Lembra que eu falei dos hebreus lá no passado? Que olhava para Deus assim, que tratava Deus assim, por causa da lei. Paulo diz: vocês não receberam o espírito de escravidão
para viverdes outra vez atemorizados, outra vez como era antes. Não, vocês não receberam um espírito que escraviza, que oprime, para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Então você não precisa mais viver outra vez como viviam na época da lei, olhando para Deus com a mão no rosto, com receio, caminhando para trás. Não. Vocês receberam um espírito que, ao recebê-lo, ele adotou vocês. E por esse espírito é que nós clamamos: Abba, que quer dizer Papai, Paizinho. E se você ainda não recebeu, igreja, o momento agora, a hora é agora. Receba no seu coração, para que você seja filho de Deus, adotado à família de Deus, da qual somos todos irmãos. Diga glória a Deus. Somos todos irmãos, cujo Pai é Deus, e nós. Diga glória a Deus. Quem entendeu a palavra direitinho, fique de pé no seu lugar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu me sinto tão privilegiado, Pai, porque eu olho para mim e só vejo fraqueza. Eu olho para mim e, como disse Paulo, em mim não há nada de bom. Às vezes eu sinto vergonha de mim mesmo. Pensamentos, sentimentos que tenho, fracassos na vida, fracassos moral. Mesmo assim o Senhor não me deserda. Eu continuo sendo herdeiro do Senhor. É claro que isso não é uma carta branca para mim viver por aí pecando, mas é difícil compreender a totalidade do teu amor. É difícil alcançar o quanto o Senhor nos ama. E apesar dos erros, o Senhor deseja que eu me aproxime de Ti, chamando-te de Pai. Jesus disse aos discípulos: podem chamar sem medo. Embora eu vim do céu, embora eu sou o cumprimento da profecia, o Pai não é só meu, não é exclusividade minha. Embora eu seja o Messias, o enviado, embora eu tinha a glória, eu vivia na glória, a qual eu a deixei e vim para esse mundo como filho de Deus, eu não sou o único que posso chamá-lo de Pai. Glória a Deus. E é por isso que Jesus diz: então o Pai é nosso, o Pai é meu, o Pai é seu, o Pai é de todos aqueles que o recebem, o Pai é de todos aqueles que creem no seu nome. Aleluia. Deus, aqui estão os teus filhos, Senhor. Que toda barreira caia por terra, que toda dificuldade de relacionamento seja superada, e que essa pessoa não olhe mais para o céu, não olhe mais para Ti com receio. E talvez ela vai dizer: mas eu pequei, como eu posso chamá-lo de Pai? O Senhor vai dizer: eu sou o teu Pai, eu continuo sendo teu Pai. Glória a Deus. Nos ajude, Senhor, nos ajude a entender o que é a tua paternidade, e que a gente possa descansar nisso, Senhor, em nome de Jesus. Desperta para essa palavra aí. Glória, 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 aleluia. Talvez tenha um pecado te acusando aí. Glória a Deus.
você é, Aleluia, Deus. e se sentindo imundo, indigno, eu não sei. Glória a Deus. Mas pare um pouco de olhar para quem você é. Olhe um pouco para quem Ele é. Ele é esse Pai. Aleluia. Se um homem natural Glória a Deus. dificilmente abandonaria o filho. Glória a Deus. Não que isso não aconteça, Aleluia. mas é difícil. Aleluia, Deus. Ainda que o filho erre, ainda que o filho peque, ainda que o filho entristeça, o filho continua sendo filho e sempre será filho. Imagine Deus que é rico em perdoar. Aleluia. Imagine Deus que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Glória a Deus. Todas as manhãs. Hoje, quando o dia amanheceu, para ele a conta foi zerada. As misericórdias dele se refizeram para você. Então, se alguém não está desfrutando disso, é você mesmo. Não é culpa dele. Se alguém não correu para o abraço, não foi ele, foi você, porque o braço dele está aberto. Ele está esperando você olhar para ele e dizer, como filho pródigo, pai, pequei. Aleluia. E quando o filho disse, pai, pequei, aquele pai não mandou embora o seu filho escorraçado, não. Quando aquele filho disse, pai, pequei, o pai abraçou, beijou, preparou uma festa. Esse é o Pai Deus, esse é o Pai da Bíblia, esse é o Pai que Jesus disse, chame-o de Pai Nosso, Nosso Pai. Ele tem perdão para você, Ele tem restauração para você. Ele tem um banquete posto, esperando você voltar para Ele. Então não olhe para Ele como um general mais. Não olhe para Ele como um ditador tirano, não. Olhe para Ele como seu Pai. E Ele está dizendo para você, eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou teu Pai, é só chamar. Diga, meu Pai, muito obrigado por não desistir